E aí, pessoal, boa noite. É o seguinte, então, né, a gente já está no horário, 20 horas, 1 minuto, né, aqui a gente está tendo o controle. Então, uma boa noite aí para você que nos acompanha. A gente tem 8 pessoas nos acompanhando, já caiu para 6. Mas vamos lá, vamos esperar um pouquinho, a gente vai conversando. Daqui a pouquinho, então, a gente já inicia esse nosso momento de estudo em si. Carol, Legal aí, família Weber reunida para acompanhar o estudo bíblico. Joia, pessoal. Isso aí. olha lá, ó, a Sandra também já entrou, também provavelmente com a família toda preparada lá para esse nosso momento de estudo bíblico. Lembrando, né, que a gente tem grupos de estudo bíblico tanto em Rio Antinhas, então que é a cidade de Petrolândia. A gente tem estudo bíblico no Chapadão Santana, que é a cidade de Tuporanga, e a gente tem estudo bíblico na cidade do Chapadão do Lajeado. Isso, que esse ano iniciou nas casas, né, É. das famílias lá também. E eles se reúnem nas quintas-feiras à noite, né, para se reunir uma vez por mês. Né? Oi, Eliane! Eliane Vanro também entrou aí, está acompanhando a gente, então ela deu oi. Oi. Para nós é uma experiência nova, né? Estar seguindo essa modalidade de estudo bíblico. Não sei como é que está sendo para vocês. Gente, só para ajudem a gente aí. Como é que está o áudio para vocês? Vocês conseguem ouvir bem a gente? Eu falando desse jeito que eu estou falando, pretendo falar assim. Carol, fala aí também, Carol. Tá vendo como é que tá teu microfone? Eu estou acompanhando lá, é legal, porque a gente está tão acostumado a olhar para as pessoas quando fala, né, e interagir com elas assim. E aí a gente precisa olhar para a câmera e é legal que a gente vê lá embaixo quem é que está participando, aí tu lê o nome, é esse fulano de tal, então a gente consegue ter essa interação não no olhar, mas aqui sabendo quem está acompanhando junto. Isso é bem legal, né? Bem legal ter. É novo pra gente, mas é bem legal, né? Beleza, o áudio tá bom, tá? Pessoal falando aqui, olha ali, ó. Opa! Aqui embaixo, nossa vizinha, a Dona Ellie, o Arthur Schitz, mais conhecido como Vini, também está acompanhando a gente. Carla Weber, olha aí, Gui, chegando. O Gui Bez, boa noite, Gui, O Robson, bem-vindo. Daniela Vaz, boa noite pro pessoal. Fernanda Klettenberg. Mas não é um Gui qualquer, é Gui Bez Produções. Então nós temos uma empresa que está aí com a gente acompanhando. Gente, é muito bom ter cada um de vocês. Fernanda também estão ali acompanhando. Matheus entrou aí agora. Áudio 100%. Então... assim, gente, eu perguntei do áudio, tá? Mas eu não vou perguntar da fisionomia da figura aqui, tá? Senão vocês vão começar a dizer, né? Não, assim. isso aí eu que tenho que responder, né? Isso aí Então é isso aí, gente. Então, a gente vai esperar aí chegar, né? A gente está em 18, são 8 horas e 4 minutos, a gente vai esperar um pouquinho, né? A Nayara também está lá. Soninha, oi Soninha, também tá lá. Bem-vindos. A Nayara, a gente tem que fazer um agradecimento especial para a Nayara, né? Que tem cedido aí o namorado dela. O Gleison tem dado uma mão muito grande para a gente aqui, né? Com essa questão de tecnologia e bem empolgado também, né? Tá lá o Gleison. Gente, se vocês derem uma olhada aqui no aparato que tá no berçário da igreja, né? A gente tá aqui dentro do berçário. Então, a Carol aí tem as irmãs. Eu nem sei se vai adiantar muita né? coisa, mas eu acho Ali, que dá, ó. Daqui a pouco. Depois ali a gente dá o Gleison falou que dá para virar a câmera, né? Pra gente dar uma olhadinha como é que tá o berçário aqui dentro. Vocês não acreditam como é que tá esse negócio aqui, tá? Então a gente tem gravado os cultos aqui, algumas mensagens, a gente grava a partir daqui. Tudo isso para que nesse tempo de quarentena, nesse tempo em que o governo pede de nós que a gente tenha calma, que a gente fique em casa, que a gente fique recluso. Nesse tempo, então, a gente vai se amoldando a essa nova forma de culto, essa nova forma de estudo bíblico. E hoje é realmente uma experiência nova, tá? Pra gente aí é uma experiência bem nova, estudo bíblico online, tá?
como a Carol falou antes, seria muito mais legal, muito mais interessante esse olho no olho, né, compartilhar o texto com vocês, mas infelizmente, ou melhor, né, eu acho que para o momento que a gente vive, felizmente a gente tem que evitar aglomerações e aí então a gente também tem assim suspenso todas as programações das nossas comunidades pelo fato de que igreja é quase que um sinônimo de aglomeração de pessoas, né? A comunhão é isso, tá certo? Isso aí, gente. Bem-vindos os que estão entrando. Tem bastante nomes, agora até a gente já se perdeu aqui na lista, mas todos são bem-vindos, viu? Vamos ver onde é que a gente estava aqui, será? Ah, era bem pra cima já. Não, peraí. Vamos ver quem está chegando lá. Acho que foi aqui, ó. A Ritinha. Chegando. Já foi. Gente, tem uns quantos aí, né? Todos são bem-vindos, tá? Todos vocês aí são bem-vindos com a gente nesse momento. Vamos lá então. Ali, ó, a Dani está lembrando que se você quiser compartilhar esse link com outras pessoas, fique à vontade, tá? A gente está falando ao vivo agora, a gente tem 30 e poucas pessoas nos acompanhando, tá? Todo mundo junto aí, mas depois também esse estudo bíblico ele vai ficar salvo no YouTube para se você quiser então ter acesso. Depois a gente vai cortar algumas partes, esses ois aqui no começo, a gente vai cortar eles, tá? Quando nós entrarmos no estudo bíblico em si, aí então a gente vai depois salvar isso lá no YouTube para quem quiser ter acesso, tá? O áudio estando bom, já é meio caminho andado, tá? Olha quem mais chegou, a Mari tá ali, Zenita, Eliane Weber, Edson Long, Alério, mas o pessoal consegue acompanhar também ali, né? Quem tá entrando, quem tá chegando. Lembrando que também ali no lugar das mensagens, né? Se você tiver alguma pergunta, você vai jogando ali, a gente vai anotando e na medida em que o estudo vai acontecendo, a gente vai tentando respondê-las. Isso aí. Então a gente vai ter um período, né, de estudo e aí depois desse período então a gente abre para se por acaso houverem perguntas, tá, sobre o nosso texto bíblico em si. Beleza? Vamos fazer dessa maneira. Ó, agora são 8h08. Daqui 2 minutinhos a gente inicia o nosso estudo em si. Então a gente continua dando oi aí para todo mundo, tá? Oi para todo mundo. Quem sabe se você já quiser ir adiantando, você pode já pegar a sua Bíblia, deixar ela aberta lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 até o 17. Nós queremos estudar nessa noite esse texto, também vivido por Jesus e os discípulos na noite de quinta-feira, né, antes também do sofrimento dele na sexta. Então é sobre esse texto que nós queremos conversar, o lava-pés. Isso aí. Então, gente, ó, mais um minutinho, então, o pessoal tem mais um minutinho para chegar. Depois, quem chegar um minutinho depois, aí já chega atrasado, tá? Mas não tem problema também, pode ir chegando a qualquer momento. Gleison, dá pra gente voltar o vídeo depois também? Tipo, o pessoal tá lá, não conseguiu, ele volta o vídeo e acompanha com um pouco de delay. Dá pra fazer também, tá? Então, o nosso assistente técnico aqui, ele falou que quem for chegando depois também e não quiser acompanhar ao vivo, ele pode voltar, né, o vídeo ali e aí então começar desde o início lá a assistir até o ao vivo. Você aí que está conosco agora nos acompanha ao vivo. Tem que tirar o cabelo de cima do microfone. Isso aqui ajuda também, né? Então a gente aproveitou um pouco uma boa estrutura que a gente tinha também aqui na comunidade, né? Então questão de microfone que a gente já tinha, espaço, né? O Gleison antes mostrou aqui como é que tá, olha ali, ó. De repente tem uma câmera aqui, você vê a gente, de repente vai para aquela câmera ali em cima para dar um zoom em mim. Eu não faço a menor ideia porque que tem que dar um zoom em mim, né? Mas está ali. Então é só para dar
uma variada um pouco, tá certo, gente? Esse aqui ficou assim um cenário mesmo de estúdio, tá? Então tem um fundo preto aqui e outras coisas aqui, tem câmera ali. A gente tem usado aqui um aparato que vocês não fazem ideia, tá? Para que a mensagem do Evangelho também chegue na casa de cada um de vocês, né? Outra coisa que a gente também tem dito, acho que duas coisas são importantes, né, Carol? Fala aí, Carol, aquela frase que eu gosto tanto quando tu fala da igreja, né, que está com as portas fechadas. A gente tem dito também, tem explicado até para as meninas, né, por que a gente não pode se reunir em culto? E aí a gente tem dito com quem a gente está, né, de que a igreja, o templo, a construção física, ela está com as portas fechadas, né, ela está fechada, mas o corpo de Cristo, que é a igreja, continua se reunindo sim. Até porque o nosso Deus, ele tem um adjetivo e ele é onipresente. Isso significa que ele está presente em todos os lugares, né? E a palavra mesmo nos lembra que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor Jesus, ali ele também vai estar presente. Então, o mesmo Espírito que está aqui com a gente agora, também dirigindo todas as coisas, ele está aí com você, né, na sua casa, no conforto da sua casa, para que esse estudo seja dirigido para a honra dele, para que a gente se fortaleça mutuamente, né, mesmo distantes do corpo, assim. Mas a igreja, sim, ela é muito maior do que qualquer estrutura. Mas nós louvamos a Deus pela estrutura que a gente tem, porque a gente agora sente falta, né, de poder se encontrar, de poder se abraçar, e isso é tão bom. Eu, pelo menos, estou sentindo muita falta disso. Eu que não sou das pessoas que mais gostam assim de tocar, né? Eu estou sentindo falta, gente. Eu não sei vocês como é que estão, mas ordens são ordens, né? Ali, o Ale está pedindo para mostrar as gambis aí que o Gleison fez, para a gente ter uma ideia. Tá, peraí, eu vou tentar. Deixa eu botar a câmera. Hã? Eu vou botar a câmera aí. Tá. Olha, ó, o Gleison vai mostrar aqui as gambiarra, tá? E daqui a pouquinho, então, a gente inicia o nosso estudo bíblico, beleza? Então, Gleison, dá um panorama geral aí da gambiarra que foi feita para a gente conseguir ter esses nossos encontros aí, ó. Então, o Gleison vai pegar a câmera ali, você vai perceber que, né, vai dar um corte ali. Gleison, dá um toque especial para essa nossa iluminação. Dá uma olhada na iluminação, gente. Isso aqui é profissional, profissionalismo puro, né? Paninhos de cozinha. Pano de cozinha, tá? Pano de realmente limpar a boca, que tá ali, tá? Aquelas cobertas lá e as almofadas, aquilo ali tudo empilhado num canto. É proposital. Quando eu cheguei aqui, eu disse, nossa, gente, que bagunça, né? Tudo jogado ali no canto. Eles, não tira nada, porque isso ali é para abafar o som, deixar o áudio melhor, né? Então não é bagunça, ele é proposital. Gente, vocês tiveram um pouco de ideia? Outra coisa, tá? Esses dias aí, a gente tava gravando um culto e aí eu tava bonitinho, né? Cabelo penteado, né? O óculos bem limpinho e de repente, então, alguém aí tirou foto e aí no final das contas, na foto ali, eu tava de bermuda e havaiana, né? É tipo agora. Tipo agora. Não, eu tô de calça jeans, um tênisinho, né? Porque agora o Gleison pegou ali, né? Mas eu tava normal, agora que... Beleza, então. Gleison, toma o teu lugar lá, Gleison. Vamos começar. E você aí, que nos acompanha. Nós iniciamos esse momento de estudo bíblico, de estudo da palavra, sempre com uma oração. Em todos os lugares que a gente vai, a gente tem um momento de oração. Por quê? Porque na oração a gente expressa para Deus a nossa vontade e a nossa vontade ela está submissa à vontade do nosso Deus. Então quando a gente se reúne para estudar a palavra, a gente tem um momento de oração e a gente pede que o próprio Deus venha sobre nós e Ele assim ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a gente esteja aberto para o falar dele para nós. Tá?
Então, se você tem alguma pergunta e quiser mandar ali, tá? Aqui pelo YouTube, você pode mandar. Se você quiser mandar a pergunta para o WhatsApp da Carol, você pode mandar também, tá? Isso, se você não sabe, o número do WhatsApp da Carol tem lá no... como é que é? Nos grupos no plano de culto. Ou no próprio grupo ali também, né? Isso. Carol, qual é o teu número para o Gleison botar lá? Boa. 47 99 256 8974. Tudo isso? É muito grande. Não. O 47 não precisa botar, né? 47, 9, 99, já tá com 9, né? 999. Não, 99 Tá. 256 256. 8974. Beleza, então. Então vai aparecer daqui a pouquinho aqui o número da Carol. Se você tem alguma pergunta referente ao texto bíblico, você pode então enviar para ela ou aqui no chat do YouTube. Beleza? Meus irmãos, irmãs, a gente inicia com esse momento de oração. Carol, tu poderia nos dirigir nesse momento? Sim. Obrigada, querido Deus, porque nós podemos estar aqui reunidos no Teu nome que é santo, 100% perfeito. Pai, obrigada, porque Tu também nos convida a sermos parecidos contigo. E nós, por nós mesmos, não conseguimos isso. E queremos Te agradecer porque, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, nós sim recebemos uma nova imagem, uma nova condição diante dos Teus olhos. Também na noite de hoje nós queremos Te agradecer porque podemos estar todos juntos, interligados por meio do Teu amor, do Teu Espírito Santo, que também falará conosco. Obrigada, ó Deus, porque temos essa oportunidade de estarmos juntos, de podermos aprender um pouco mais sobre quem Tu és e também sobre a Tua vontade para a nossa vida e também para a Tua igreja instalada aqui nessa localidade chamada Rio Antinhas. Que nós, como igreja, possamos ser fortalecidos, Deus, para também transmitir o Teu amor para as pessoas que ainda não Te conhecem. E que possamos ficar fortalecidos a partir da Tua palavra, que ela ilumina o nosso caminho, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como foi mencionado anteriormente, né? Então, mais uma vez aí, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha, tá? O texto que nós queremos compartilhar e refletir sobre ele na noite de hoje é um texto que se encontra no Evangelho de João, o capítulo 13, os versículos 1 a 17, tá? Então, antes de nós chegarmos no Evangelho de Lucas, capítulo 13... João, desculpem. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 17, tá? Tá certo. Obrigado aí, Carol, pela correção. Por isso também, essa é uma das razões de a gente fazer uma live entre dois, né? Então, às vezes a gente acaba esquecendo de um detalhe e aí um acaba lembrando o outro. Certo? Certinho. Então, o contexto desse texto do Evangelho de João, capítulo 13, a igreja cristã, nós temos aí um domingo, que é o domingo que inicia os trabalhos da Semana Santa, que inicia esse momento, é o tal do Domingo de Ramos, né, como ele é conhecido por algumas pessoas. E o Domingo de Ramos, ele tem uma característica que é Jesus entrando por Jerusalém, montado num jumentinho, e quando Jesus ele entra em Jerusalém, ele é aclamado pelo povo, né? E o povo aclama ele com ramos de palmeiras, estendem sobre o chão e fazem um verdadeiro tapete para Jesus passar, tá? Atiram as suas vestes e colocam sobre o chão, como se dissessem, olha, agora o rei veio sobre nós. O rei está entre nós. Isso no domingo, né? Domingo de Ramos, como a gente lembra. E aí são passados alguns dias, né? E a gente vai perceber o dia de amanhã, que é um dia para nós cristãos, um dia de lamento. É um dia onde a gente lembra que aquilo que Jesus passou para que se cumprisse nele a vontade de Deus,
para resgatar as nossas vidas do pecado e da morte. E esse bloco, ele inicia, né, esse bloco de textos bíblicos, ele se inicia então no Evangelho de João, no capítulo 13, e se estende até o capítulo 17, né, com vários textos bíblicos. Nós queremos, na noite de hoje, compartilhar esse texto que é conhecido por nós como Jesus lava os pés dos discípulos, ou o texto do lava-pés. Então, Carol, tu pode ler para nós esse texto? Gente, se você tem sua Bíblia, acompanhe, né? Tá aqui na tela, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 17. Acompanhe ali, tá? Esse texto bem importante que você acompanhe, tá? Ele é um estudo bíblico que a gente propõe na noite de hoje. Então é bom que você tenha a sua Bíblia e acompanhe ali. A Carol fará a leitura para nós então. Ela vai fazer na NVI, nova versão internacional. E aí então, se você tem outra versão, talvez mude as palavras, mas vai continuar o sentido sendo o mesmo. Isso aí. Então, Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderás. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Jesus respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, porque todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele já sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando Jesus terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que lhe enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Até aqui o texto bíblico. Obrigado, Carol. Uma das coisas que eu sempre achei interessante num estudo bíblico é justamente a questão de quando a gente lê um texto bíblico, né, o que a gente achou interessante a respeito dele, tá? Então eu queria perguntar aí para Carol, quando a gente lê esse texto bíblico, eu não sei tu, Carol, deixa eu fazer a pergunta para ti aqui. Gente, assim, eu e a Carol, a gente conversou um pouco sobre essa nossa live, esse nosso estudo bíblico hoje à noite, mas algumas coisas a gente não teve tempo assim, então bastante coisa no improviso, né? Quem já participou dos estudos bíblicos aí, quando a gente faz, muita coisa é assim, é na conversa, né? A gente vai conversando. Tanto é que a pauta dos nossos estudos bíblicos, geralmente, as pessoas aí trazem as suas perguntas. Mas, Carol, quando a gente lê esse texto bíblico, eu não sei para ti,
O que mais te chama atenção? Compartilha com a gente, assim, pá, essa parte do texto bíblico te chama atenção. O que mais te chama atenção? Então, é aquilo que a gente já conversou antes ali, exatamente aquilo, né, que nós estávamos falando. O apóstolo Pedro, a reação dele diante de Jesus, né? Ele é o cabeça dos discípulos ali junto, um dos maiores líderes também que a igreja já conheceu. E ele sempre tem uma palavra rápida para dar, né? Jesus diz, olha, eu preciso lavar os pés. E Jesus começa lavando os pés e eu imagino a cara do Pedro, né? Assim, meu Deus, o que ele está fazendo? Porque lavar os pés era coisa de escravo. Era o empregado do empregado do empregado que fazia na casa das pessoas. E aí, de repente, o mestre levanta, tira a capa, que também não era algo comum de fazer. E que era o símbolo de dizer assim, não, eu sou o que manda, né? Eu sou o anfitrião. Exato, e daí ele tira a capa, ou seja, ele fica desprotegido assim, né? Diante dos discípulos e começa a lavar os pés. Ele se ajoelha, né? Diante dos discípulos, os pés sujos, porque viviam de sandália. E aí o Pedro começa a se coçar. Quando ele começa a pensar, vai chegar a minha vez, eu não vou deixar o mestre fazer isso comigo. Onde é que já se viu uma coisa dessas? Né? Nós não podemos deixar o Senhor fazer uma coisa dessas. E aí ele tem essa rápida palavra, diz, não, aqui não, Jesus. Para, onde é que já se viu? Comigo não. Comigo não, né? E aí Jesus diz, olha Pedro, se não for assim, cara, tu não vai ter parte comigo não. No meu reino é assim que funciona. Na minha lógica é assim que funciona. Aí ele de novo tem uma palavra rápida, porque ele ainda não compreendeu o porquê Jesus estava fazendo aquilo. Ele diz, não, tudo bem então Jesus, lava os pés, mas já lava as mãos, já lava a cabeça, me dá um banho todo, né? E aí Jesus de novo diz assim para ele, não, calma Pedro, não é assim, né? Quem já tomou o banho completo precisa só lavar os pés. Então, essa é a parte que me chama mais a atenção do texto. Vamos pensar o seguinte, né? Eu acho que assim, ó, vamos pegar essa parte que depois eu vou falar da parte que me chama a atenção, mas vamos explorar primeiro esse lado aqui, até porque a nossa ideia na noite de hoje não é de ter um estudo bíblico muito extenso, tá? Então nós já estamos aí, olha, quase 8h30. Gente, às 9 horas a gente espera liberar vocês, tá? No máximo, No máximo às 9 horas, tá? Então para que você tenha uma hora, a gente, né? Mas assim, vamos pegar essa parte do texto que a Carol falou, acho que já explicando um pouco do texto, né? E ele é muito importante. Essa reação do Pedro eu acho muito, muito legal. Legal não, né? Mas assim, ele é muito... Pedro, ele é muito reativo. Ele é muito reativo. E eu não sei, quando eu olho para o Pedro, eu vejo que ele é muito parecido, ou eu sou muito parecido com ele, né? Ou não só eu, mas eu acho que nós somos muito parecidos com Pedro, tá? Se a gente seguir lendo o texto bíblico, você vai perceber que tem um determinado momento que Jesus diz assim, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Para quem já leu esse texto bíblico, para quem gosta de Deus Evangelhos, para quem estuda a palavra de Deus, você lembra o que ele diz? Quando Jesus diz assim, olha Pedro, tu vai me negar 3 vezes? A reação dele é a mesma. Não, Jesus, calma lá. Não, eu vou morrer junto contigo. Não, eu vou até o final. E depois, então, o Pedro ele fica lá e ele realmente nega Jesus, né? Então, essa reação do Pedro para a palavra de Jesus, eu diria, ela não tem tempo de reflexão. E talvez esse seja um dos grandes problemas que nós temos nos dias de hoje, né? A gente ouve uma palavra e a gente não reflete sobre ela. A gente conversa às vezes com as pessoas e eu acho que eu já usei isso em vários estudos bíblicos, nos cultos, de um determinado momento, que uma pessoa um dia chegou aqui num dos cultos, né? Acabou o culto, e aí tem uns cultos que vocês sabem que ele, assim, né? Ele é um pouco mais pesado, como diz alguns aqui, né? É uma tijolada. E aí acho que naquele culto a gente falava sobre fofoca,
E aí, então, depois de falar, de explicar biblicamente, dizer assim, gente, o que Jesus nos chama a fazer, o que o Evangelho nos chama a fazer, eu achei muito interessante que uma pessoa diz assim, olha, pastor, hoje essa mensagem estava muito boa. Uma pena que a minha vizinha não estava aqui para ouvir. Então, assim, a nossa reação, muitas vezes, ela é assim. Né? A gente diz assim, não, essa palavra, olha, mas é lá. A gente tenta não se comprometer com a palavra. E é basicamente o que o Pedro faz, né? Diante da reação de Jesus, o que o Pedro faz? Não, Senhor, calma lá. Quem tinha que estar lavando os pés aqui era eu, né? Não o Senhor, tu és o Senhor, tu és o mestre. Como é que tu ousas tirar a tua túnica? Ele não fala isso. Mas nessa reação dele, ele diz assim, olha, Senhor, no final das contas, quem tem a última palavra não és tu, sou eu. Isso eu ia, para a gente poder conversar um pouquinho, né? O que Pedro devia ter feito era ter sentado quietinho ali, ter esperado a vez dele, né? E a única pergunta, né, que eu, olhando de fora agora, né, provavelmente ia fazer igual a Pedro se fosse estar junto com Jesus ali naquele dia, mas acho que a única pergunta que nós e Pedro deveríamos fazer nessa situação aqui, diante de Jesus, né, seria perguntar, mestre, o que tu queres realmente nos ensinar com isso? Né? Lavando os nossos pés, isso é muito estranho para nós, porque a gente tem a visão de um mestre ou de um rabi, né, como ele vai falar depois ali no texto, vocês me chamam mestre, rabi, o senhor, né, mestre e rabi, mesma coisa, desculpa, senhor, né, senhor e rabi, tem altos, como vou dizer agora, eles têm um nível elevado na sociedade, tanto um senhor como um rabi, um mestre, né? Então, nossa, como essa pessoa vai se sujeitar a esse tipo de trabalho? Que era um trabalho assim de serviçal, escravo da escravo, casa. o escravo, como a gente diz assim, o escravo, o último escravo lá, esse era o responsável por limpar os pés das pessoas. E quando o escravo não podia, quando não tinha um escravo, quem fazia isso? As crianças. As crianças faziam isso. E se as crianças não tivesse criança na casa? As mulheres. As mulheres, né? Então assim, a gente está falando de uma sociedade de 2000 anos atrás. Tá? Mas que nesse ponto ela não muda, porque o nosso coração não mudou nesse sentido. Né? Continua um coração pecador. Então, acho que assim, a gente conseguiu explorar um pouquinho essa reação do Pedro. Tá? Eu acho que a gente é muito reativo, tá? Eu digo isso aí, Carol talvez concorde comigo e talvez você que está em casa pode concordar ou talvez não, mas assim, quando a gente veio há 6 anos atrás aqui para Rio Antinhas, convivendo com as pessoas, a gente percebe que as pessoas são igualmente reativas, né? Aí a gente não percebe só as pessoas daqui. Em Navegantes era a mesma coisa, em Cachoeira do Sul era a mesma coisa, em Balneário Camboriú era a mesma coisa, porque aquilo que a Carol falou é ser humano, né? E a essência do ser humano, ela não muda, né? Então talvez as formas vão mudar, tá? As formas mudam, mas a gente continua igualmente reativo. Carol, acho que assim, para a gente fechar esse bloco de ser simplesmente alguém reativo, tu acha que esse texto bíblico ele nos ajuda a sair desse modo reativo? Essa pergunta é aquela queima-roupa. Pois é. Ajuda sim quando a gente olha novamente para o mestre que está tentando ensinar, né, os corações reativos ali ao redor daquela mesa. E se a gente faz aquela pergunta que eu acabei de dizer, né, mestre, o que tu queres nos ensinar como discípulos teus, né? Como quebrantar um coração reativo e transformar ele num coração ensinável. Nós temos repetido isso, repetido esta qualidade do discípulo de Jesus. Ele é alguém que se deixa ensinar, né? Até porque se nós lermos os Salmos, a gente vai ver se não em cada Salmo, algum reflexo desse coração que é orgulhoso e que Deus não consegue trabalhar.
Deus consegue trabalhar num coração que está disposto a ser ensinado por Ele, né? E aí, então, para mim é isso, sabe? Como ajudar a sociedade e a nós, né? É perguntando o que o Mestre tem nos ensinar como discípulos, o que fazer com isso que ele está querendo ensinar e também como igreja. Porque tem um detalhe, e eu acho que a gente já poderia entrar para esse detalhe nesse texto, pode ser que chamou a tua atenção também, mas Jesus, ele termina a vida dele, os últimos momentos da vida dele, com esse núcleo pequeno de amizades, né? Que são os discípulos ali. E esses discípulos recebem uma tarefa, que é de passar adiante tudo aquilo que Jesus já tinha ensinado. Ensinado, de novo, né? Essa é a ordem aí. Então, esse núcleo pequeno de relacionamento de Jesus está sendo ensinado nos últimos momentos da vida dele. E eu creio, Israel, que aqui nesse texto do lava-pés de Jesus, ele vai nos indicar sim o trabalho da igreja, e que a igreja tem esquecido. Olha o que diz o versículo 7. Quando o Simão Pedro diz assim: Senhor, vais lavar os meus pés? Tu vai lavar os meus pés? Não, isso está fora de cogitação. E ele diz não, né? Não é bem assim. E o versículo 7, a resposta de Jesus é o seguinte: olha, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Eu não sei quantas coisas na vida aí, quem está nos acompanhando já passou, que a gente passa por situações na nossa vida e a gente realmente diz assim: olha, eu não sei o que está acontecendo. Para que um negócio desse? E de repente chega num determinado momento da nossa vida, lá para frente, e diz assim: olha, aquilo aconteceu na minha vida, era Deus falando comigo por conta disso, e a gente vai entender, né? A gente está passando como humanidade uma situação muito complicada, muito difícil, né? Se você tem acompanhado os jornais, os noticiários, eles falam muito assim: olha, gente, a saúde e a economia, como se a gente tivesse que escolher entre saúde e economia. Não, se você quer escolher a saúde, beleza, então você é contra a economia, casa, né? Isso, faz isso não aqui faz e mais tal, nada. né? Agora não, se você é a favor da economia, então não, aí que o pessoal do grupo de risco morra. Gente, a discussão não é essa, né? Quem sabe tudo isso, a gente tem tentado enxergar dessa maneira, tá? Tudo isso está acontecendo, a gente não sabe o propósito, mas nós cremos, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e levando isso em consideração, a gente tem que estar muito ciente de que em determinado momento da nossa vida você diz assim: olha, isso aqui fez sentido, né? Eu não estou dizendo que a partir desse momento, agora a gente vai dizer assim: não, né? Isso aqui aconteceu, era Deus castigando. Algumas linhas evangélicas e católicas dizem: não, isso aqui é o castigo de Deus sobre a humanidade, porque a humanidade está fazendo isso. Meus irmãos, a humanidade está se desviando de Deus desde Gênesis 3. Dá para compreender isso? O coração dos discípulos estão sendo ensináveis, mas eu não sei, eu não sei, teve muita coisa que eu aprendi que foi assim: o meu pai e minha mãe falavam e batiam na tecla, e é assim, e é assim, e é assim, e muita coisa, tá? Entrou aqui, saiu aqui. Anos depois fez sentido para mim, tá? Então, aquilo que a gente às vezes aprende do próprio Jesus Cristo, né? Por meio do ouvir da palavra, do meditar, do refletir, é a mesma coisa, tá? Então, assim, acho que para a gente fechar esse bloco, Carol, vamos fechar esse bloco dessa maneira, assim, algo bem prático para nós. Passarmos por esse momento, assim como Pedro teve que deixar Jesus lavar os pés, não entendeu completamente o lavar os pés de Jesus, mas se a gente parar para pensar, olhando para a história do Pedro, eu fico imaginando quando Pedro foi pego pelas autoridades romanas e de repente diz assim: olha, você nega esse Jesus Cristo? E Pedro diz assim: não, eu não nego,
né? Depois que tudo aquilo aconteceu, Pedro foi um dos discípulos que fundou a igreja e ele estava ali sob o comando de Jesus Cristo e ele diz assim, não, eu não vou negar Jesus. Então, Pedro, você vai morrer. Qual é o teu último desejo? O meu último desejo é ser crucificado, já que esse é o meu destino aí, já que vocês me deram, né? Eu tenho que ser crucificado, que eu seja crucificado de cabeça para baixo, porque nem ser digno de morrer como o meu mestre, como o meu Senhor eu sou. Então, quem sabe ali, ou ainda bem antes, tudo isso fez sentido, né? Tudo isso fez sentido. Mas, meus irmãos, esse é o ponto que a Carol, ela falou aí que chama a atenção dela. Agora, deixa eu dizer para você o que me chama a atenção nesse... Posso, Carol, tu quer ainda dar mais uma palavrinha sobre esse assunto? Não, vai adiante, que também tem uma Porque contribuição senão daqui a ali. pouco... Oi? Tem uma contribuição ali, depois a gente vai retomar ela. Beleza, então, né? Beleza. Então a Dani ali escreveu ali, depois a gente volta nessa questão. O que me chama a atenção? O que me chama a atenção nesse texto é quando Jesus diz assim, gente, eu preparei a ceia para vocês. Tá? Os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, eles são evangelhos que eles são muito parecidos entre eles. A gente chama eles de evangelhos sinóticos, esses três. O evangelho de João, se você lê os evangelhos, você já percebeu que ele é diferente dos outros três, né? Na maneira de escrever ele. Uhum. Mas o que me chama a atenção nesse texto bíblico é aquilo que eu acho que nós como igreja temos que aprender cada vez mais. Jesus, ele demonstra com atos concretos, com gestos concretos, o que ele quer que seja a comunidade dos discípulos dele. Uhum, exatamente. Ele quer que os seus discípulos sejam uma comunidade de contraste. Uhum. O que é ser uma comunidade de contraste? Tanto é que assim, é tão forte isso, que quando a gente se reuniu com as lideranças do nosso encontrão, né, aqui do Alto Vale, a gente pensou num tema para o próximo encontrão, né, em fevereiro. Gente, a gente tem que falar sobre essa comunidade de contraste. Jesus não chama só a Carol, o Gleison, o Israel, para que a gente seja pessoas que fazem a diferença nesse mundo, que são sal e luz. Mas ele nos chama de maneira pessoal, mas também Jesus nos chama de maneira coletiva. Jesus nos chama como um grupo de discípulos, como a Carol falou antes, né? Esse grupo mais restrito de pessoas. E aí nós somos chamados. E aí a gente é chamado para fazer o quê? Para ser uma comunidade de contraste. Ou seja, se no mundo é assim, nós somos chamados pelo nosso Senhor para ser diferente. E isso para mim é fantástico desse texto bíblico. Jesus, basicamente o que ele tinha? Ele tinha as economias ali, que ganhava de oferta de uma pessoa, de outra, né? E de repente assim, não, eu quero passar a Páscoa do Antigo Testamento, e pena que não dá pra gente se aprofundar tanto agora, né? Assim, a Páscoa do Antigo Testamento, ela era passada em família. Uhum. Quem era a família de Jesus? Quem era a família de Jesus? Eram aqueles 12 homens. E entre aqueles 12 homens, um era um traidor. E o Pedro, que assim, digamos que era o melhorzinho dele, né? O melhorzinho, é o cara mais que negou, corajoso, né? Era Sim. o que negou Jesus. Tá? Então, assim, Jesus, ele é o cara que paga a janta do pessoal, tá? Ele era aqui, gente, uma jantinha dessa aqui, com carninha de cordeiro, não era barato, tá? Então, assim, eles meio que raparam o tacho do que tinha lá no caixinha. E fizeram uma ceia e celebraram, e Jesus ressignificou aquele momento com os discípulos, assim, a partir de hoje vocês vão celebrar essa ceia, mas essa ceia nunca mais vai ser a mesma para vocês. Ninguém mais vai esquecer. E ninguém mais vai esquecer, e a gente celebra essa mesma ceia, por quê? Porque Jesus disse, façam isso todas as vezes que vocês comerem, todas as vezes que beberem, em minha memória, façam isso. Uhum. Ele está mandando. Uhum. Então, quando Jesus diz assim, gente, eu estou mandando vocês fazer isso aqui, ele está mandando a gente ser o quê? Gente diferente. Mas aqui a gente vai ter que dizer o seguinte, tá? Existe uma grande diferença entre mandar, liderar, né, mandando, exercendo poder, e outra coisa é quando a gente lidera pelo exemplo. Eu gosto de exemplo, né? E aí quem acompanha um pouco essas redes sociais aí, tinha um jornalista de uma emissora, e de repente estava lá ele, né, fazendo a sua corridinha matinal,
E algumas horas antes ele tinha entrado no ar, né, para dizer o quê? Gente, fiquem em casa. Gente, ó, vocês não podem sair porque, né, mantenham-se reclusos. E aí, de repente ele não está... Ele fala uma coisa, mas o que ele faz é outra, né? E é incrível isso, tá? Isso a gente aí, alguns vão chamar de hipocrisia, mas é muito triste quando a gente é pego na nossa própria hipocrisia, né? Jesus nos chama para ser sal e luz. E sal e luz, ele diz aonde? No meio das trevas e no meio Uma comida sem da comida, sabor, né? Então, assim, é para fazer a diferença, é para ser contraste. E Jesus poderia simplesmente ter dito isso para os discípulos, mas ele não diz. Ele Ele pega tira a túnica, e vai fazer. ele coloca lá a toalhinha, Amarra. ali a toalhinha, fica imaginando a cena, e aí ele se ajoelha. E ele pega uns pés calejados de 12 homens. Gente, o pé dessa gente, você tem que imaginar, isso devia ser a coisa mais feia do mundo, né? E ele lava os pés. E não é só assim, eu vou fazer simbólico. O texto bíblico diz que ele lava. E a palavra do grego que é justamente essa, né? É de como você pegar algo que tem que ser puro e você então tem que tirar a sujeira. Então ele tirou a sujeira dos pés dos discípulos. É isso que Jesus faz. E ele diz assim, gente, eu fiz tudo isso, acho que é o versículo 17, né? O 15. Eu lhes dei Isso. Lê para nós aí, Carol. Eu acho que eu preciso usar óculos, literalmente. Aqui, ó. Eu lhes dei... Não, esse aí não vai dar, não. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Não sei se já terminou, mas eu só queria levantar um ponto também que, quando eu leio esse texto, ele salta à minha memória, assim, que quando a gente vê o Senhor Jesus fazendo isso, também antes da sua morte, né, de servindo mais uma vez os discípulos, porque não foi a primeira vez, né, na verdade, toda a trajetória de Jesus, todo o ministério dele foi em dar o exemplo, em fazer para que aqueles 12 homens pudessem ver com os olhos como é que as coisas deviam funcionar, né? E graças a Deus isso foi colocado para nós escrito na palavra de Deus, né? Mas o que me salta aos olhos, né? Um monte de coisa, mas enfim, vendo Jesus fazer isso, servindo, se colocando ali como um servo, a gente consegue conhecer o próprio Pai, o próprio Deus, né? Quando Jesus faz isso, ele está dizendo assim, gente, esse é o nosso Pai, o meu Pai é assim. Ele me enviou para essa terra para servir. E assim ele também continua servindo. O próprio Deus vem e nos serve sempre. Sempre o primeiro passo é dele, né? Em todas as questões. E aí Jesus diz, olha, eu gostaria que vocês fizessem o mesmo. Né? A cara da minha igreja, o rosto da minha igreja é esse exercício. Né? É saber amar as pessoas, mas não se amar. A gente ama as pessoas, a gente se ama. Não, amar é fazer, é palavra, é ação. O verbo, né? Quando João fala, né? O verbo se fez carne. Verbo significa ação. Então é realmente isso. Jesus ele não falava simplesmente. A palavra dele já se tornava em ações, automaticamente. E aí tem gente lembrando aqui, né, que é aquilo, né? Não é simplesmente uma teoria, mas é algo prático. E eu acho que é por aí mesmo. É né? isso aí. É. E a questão é o seguinte, agora sim, a gente está falando de teoria e prática, né? Falar aqui no estudo bíblico é fácil, todo mundo vai concordar. Agora imagine no mundo que a gente vive, que já é uma loucura. As previsões são de que as coisas fiquem ainda mais loucas, tá? Com questão de sanitária, com questões econômicas. A grande pergunta é, como os discípulos de Jesus, como nós, vamos ser uma comunidade de contraste num mundo como esse? E aí eu diria que é onde se vê, né? Eu lembro as cartas que Paulo escreve, e dentre tantas, acho que num dos últimos encontros que nós tivemos de estudo bíblico, a gente usou até esse texto, de uma carta que Paulo escreve ao jovem discípulo chamado Timóteo,
Ele escreve 2 cartas para Timóteo. E o que é interessante é que, por vários momentos, Paulo diz assim, Timóteo, a cultura em Éfeso, ela é assim, assim, assim. As pessoas, elas são assim, assim, assim. E aí Paulo escreve assim, tu, porém, seja diferente. Então, eu não sei, nesse momento que a gente vive, de reclusão, alguns de reclusão, né? Eu tenho que fazer uma confissão aqui, gente, assim, não entendam, tá? Não entendam isso aqui errado. A gente já está há 6 anos aqui. E entre as coisas que a gente percebe aqui desse lugar, Rio Antinha, Chapadão do Lajeado, Chapadão Santana, o nosso povo trabalha muito, né? A gente não pode dizer que nosso povo é vadio, tá? Essa palavra vadio, de não querer trabalhar, não se encaixa, não se encaixa. Mas todas as coisas boas de Deus, quando elas são invertidas, a gente torna a boa criação de Deus, e o trabalho é uma boa criação de Deus, porque foi Deus que disse para Adão e para Eva, olha, cuidem desse jardim, né, façam isso aqui e tal. O que é idolatria? Idolatria é quando pega uma coisa boa de Deus e simplesmente transforma isso num Deus, num ídolo, e aí se coloca no lugar de Deus, né? Prioridade. Então, como prioridade. Então, assim, muitas vezes, o nosso povo que é tão trabalhador e que tem todas essas preocupações, com o que vai ser o dia de amanhã e tudo mais, diz assim, não, mas tudo recai sobre mim. Tudo recai sobre mim. Então, assim, no momento que grandes cidades têm passado por um momento de reclusão, fica em quarentena em casa, gente. Vocês sabem que quem trabalha na agricultura, né? A vaca, ela não tira folga, ela não para, né? Então, assim, então para muita gente esse negócio de quarentena, de ficar em casa e tudo mais, para muita gente não faz nem sentido, né? Então eu quero só lembrar de novo, o que Jesus ele faz, ele diz assim, gente, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? O trabalho, a questão, o nosso mundo gira em torno da sexualidade, né? A questão da sexualidade, né, no seu lugar, tanto é que Paulo escreve a questão dos laços familiares, as funções dentro da sociedade, tudo isso o Evangelho diz assim, não, agora o certo é assim, a lógica é outra, tá? Então, onde é que eu quero chegar com tudo isso? É que o que Jesus nos chama a fazer, ele está tentando resgatar o valor da criação perfeita de Deus no seu grupo de discípulos. E aí os discípulos de Jesus começaram com 12 e se estendem para nós, aonde nós estamos. Então eu diria que ser uma comunidade de contraste, basicamente é fazer o quê? É olhar para nós, né? E eu também sempre gosto muito desse exemplo. Assim, é muito fácil eu chegar para alguém e dizer assim, olha cara, você aí tem esse vício aqui, você, sei lá, você tem esse vício. Eu não vou citar aqui exemplos, porque senão depois fica dando em cima daquele. Assim, é muito fácil quando eu cito um vício do qual eu não sou refém, do qual eu não sou escravo, né? É muito mais fácil a gente enxergar o problema e o erro dos outros. E a gente não consegue enxergar o nosso próprio erro. Então eu diria que esse momento que a gente está passando, eu acho que olhando como textos como esse, amanhã de manhã, né, nós já gravamos e também você vai receber, se você está aqui nos grupos de distribuição de WhatsApp, você vai receber também a nossa reflexão da Sexta-feira Santa. Tá? Use essas reflexões para aperfeiçoar o seu discipulado com Jesus, a sua caminhada com Jesus. Quem sabe você está tentando várias e várias vezes achar que a chave está com você, e não está. A gente tem lido, tem conversado sobre isso, né? Esse momento todo de a igreja não pode abrir, vamos cuidar para que não tenha caso assim de gente se infectando, tudo ao mesmo tempo. Gente, isso vai chegar. A questão é quando chegar a doença, como a gente vai se comportar? Como o mundo ao redor ou como discípulos de Jesus? A crise financeira, a gente diz, ela vai chegar. Gente, a crise financeira não vai chegar, ela já está, né? Ela já faz parte de quem nós somos. Como é que a gente vai se comportar em relação a isso? As dificuldades da vida, elas vão recair sobre nós. Como é que a gente vai se comportar em relação a isso? A resposta que textos como esse nos ajudam é o quê? Como discípulos de Jesus.
Não é fácil? Não. Nunca é, nunca foi, nunca será fácil. Mas Jesus é aquele que diz, né? Aí eu lembro do final do Evangelho de Mateus, eu estarei com vocês sempre até quando? Até os últimos dias. É. Eu quero retomar aquilo que foi colocado antes lá em cima. A Daniela colocou, né? Agora temos tempo para amar e estar com nossa família, mesmo que não seja a melhor situação. Também bons discípulos de Jesus sabem aproveitar as oportunidades para crescer, né? Acho que a gente precisa realmente perceber aquilo que Deus está querendo nos ensinar no meio desse momento, né? Ser sábios aí e dar tempo para quem a gente realmente diz que é importante, né? Que é a família. E aí a gente precisa também conviver mais tempo com eles em casa. E eu não sei como é que tem sido na sua casa, né? Mas o Gleison é prova. Ele está há muito tempo aqui com a gente, né? Então eu mesma me pego várias vezes por dia reclamando até, né? Dizendo assim, nossa, agora eu não paro. É o tempo inteiro as crianças pedindo comida, é o tempo inteiro as crianças querendo brincar, é tarefa, porque ela, né, a Joana principalmente recebe tarefa e tal em casa, né? E aí a gente também fica reclamando do tempo que está junto. Então, para a gente poder repensar o que Jesus quer que a gente aprenda. E aí lá embaixo, né? O Daniel colocou também a questão da humildade, né? Que Jesus vem e ensina aí nesse texto, da gente poder se colocar como servo. A igreja, ela está aqui para servir. E esse é um dos pontos chaves desse texto, né? Aquilo que Jesus realmente quer que a gente aprenda, que a igreja, ela não está aqui para subjugar ninguém, né? Para massacrar ninguém, mas ela está aqui para servir esse mundo doente. E assim como Jesus vem e nos serve o tempo todo. Para aliviar, né, as consequências do pecado, né, como sinais desse reino que se cumprem plenamente em Jesus, mas que no final das contas ele vai ser vivido de maneira plena na eternidade. Então por isso também é importante, né, assim, olha, eu ensinei para vocês, façam isso que eu ensinei para vocês até quando eu chegar aqui de novo. Aí quando eu chegar aqui de novo, gente, aí vocês vão ver que tudo aquilo que eu falei era verdade. O que esse tempo ensina pra gente, Carol, e aí assim, eu quero dizer que em termos de colocação, eu vou parar por aqui, tá? O que esse tempo ensina pra gente é que Jesus veio, ele cumpriu o que o Pai quis dele, ele deu a sua vida, tá? Ele deu a sua vida. E aí tem muita gente, se de repente algum ente da minha família lá estivesse na frente de alguém que desse um tiro, eu ia me jogar na frente e tal. Jesus já veio para esse mundo sabendo o seu fim. Ele já veio que ele teria que morrer pelo pecado da humanidade, pelo meu, pelo teu. Então ele se preparou ao longo de todo esse tempo, até que chegou o momento, né? E isso trouxe, e eu quero, né, amanhã a gente vai refletir sobre isso, na Sexta-feira Santa, mas de perceber que isso não foi tarefa fácil, né? Foi um alto preço que foi pago para que a gente pudesse experimentar isso, tá? Para a gente pudesse viver isso, tá? Então assim, meus irmãos, irmãs que nos acompanham, a gente já está chegando aí no final do nosso estudo da noite de hoje, mas assim, de acima de todas as coisas, olhar para Jesus. Eu acho que aí fica o grande ensino para nós na noite de hoje. Jesus ele vem e nos mostra com a sua vida, com o seu ministério, o que tem que ser feito e também a maneira como tem que ser feito, tá? Então é o que? É Jesus dizendo assim, agora, meus irmãos, está com vocês. Num tempo como esse, para mim, marcou na leitura desse texto, né? Se Jesus nos chama para ser uma comunidade de contraste, uma comunidade de gente que vê o mundo de maneira diferente, como é que a gente vai fazer isso a partir do momento de vida que nós estamos passando agora? Agora, né? Então, isso sempre é um desafio para nós. Por isso que a palavra, ela sempre vem até nós de maneira renovada.
Porque ela sempre nos encontra numa situação de vida diferente. E por isso ela nos fala do mesmo Evangelho, do mesmo Jesus Cristo, de uma maneira sempre renovada. E esse é o Espírito Santo de Deus, agindo no meio da igreja e agindo no mundo. Carol, eu deixo, então, já que eu falei tanto aí, eu vou deixar que tu fale um pouquinho. É legal, encerra aí. eu ia dizer que é muito legal ver as contribuições ali, né? E eu queria realmente só também encerrar, eu acho que encaixa naquilo que o pessoal tem colocado. Jesus, ele geralmente encerra tanto as parábolas quanto os milagres, né? Quando ele tem o encontro pessoal com as pessoas, ele geralmente encerra da mesma maneira, como ele encerra esse texto também, né? Lá no 17 ele diz assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem, né? Felizes serão se as praticarem. Então, é ótimo a gente saber que, como o Selmo colocou ali, mesmo a gente sendo cheio de limitações, ele nos conhece, né? Conhecia Judas que ia trair, conhecia o Pedro que ia negar, conhecia o coração de cada discípulo, conhece o coração de cada um de nós, sabe que não somos perfeitos e mesmo assim continua nos amando, né? Mesmo assim continua contando. Isso é loucura, literalmente os gregos eles tinham razão quando eles diziam para Paulo: o evangelho é loucura. Como que um Deus santo e perfeito vai contar com um povo pecador, injusto, dissimulado, arrogante, enfim, todas as nossas limitações que são difíceis de lidar. Como um Deus assim quer contar com gente como nós, para que a sua igreja cresça, para que o seu nome se torne bonito e prazeroso aqui nessa terra, né? Então, assim, é muito legal a gente poder depositar tempo em quem Deus dá pra gente. E eu creio, para mim ficou agora saltado mais nos olhos ainda, né? Sejam felizes e façam, coloquem em prática o serviço humilde que eu estou lhes prestando. Quem são as pessoas que você precisa servir, né? Quem são as pessoas que Deus coloca ao teu redor para que você se coloque de joelhos, ou seja, de uma posição abaixo, de humildade, né? Você sabendo quem você é, porque você é um discípulo de Jesus, então você vai querer fazer o que Jesus faz, você vai se importar com as pessoas, né? Quem são essas pessoas? Para mim ficou muito claro quem são essas pessoas, né? São as pessoas que Deus nos dá. E lógico, né? São as pessoas que a gente também tem conflitos, porque a gente mora com elas. Para mim é claro que eu vou ter que aprender a me sujeitar muito mais, também diante das minhas filhas, que me ensinam muito, e muito mais agora que elas estão o tempo inteiro em casa, né? E também com o meu esposo, que é o meu companheiro de trabalho, né? E a gente se suporta no bom sentido, né? Sendo um suporte e no mal outro. também, e no mal também, né? Porque também no bom e no ruim, né? Mas quem são essas pessoas aí que Deus tem colocado na nossa vida? Gente, estamos aí chegando no final. Aqui eu queria um pouco da colaboração de vocês também. Eu não sei como é que foi para você essa hora que passou aí, né? Eu sei que tem gente que às vezes fica o dia inteiro aí e recebe mensagem aqui, recebe mensagem ali. Se desse para colocar aqui ainda, antes da gente encerrar, a gente vai ter mais uns 5 minutinhos, 10 aí no máximo. Como é que foi isso aí para você? Dê um retorno para nós aqui, tá? Isso não é assim, para movimentar, não. É porque a gente quer saber mesmo, tá? A gente está fazendo muita experiência, tá? Nesse tempo de quarentena, a gente está fazendo muita experiência. Então a gente não sabe se às vezes a gente está alcançando o que as pessoas querem. Não, acho que não é o que as pessoas querem, né? Mas chegando lá, né? É como a gente pode levar a palavra de Deus para elas nesse momento em que a igreja está com as portas fechadas, a gente não pode se reunir, né? Então... Então assim, outra coisa que a gente também não sabe, tá? Acho que assim, vamos... No final do estudo bíblico, né? Antes da oração ali, a gente já diz, onde é que vai... o alarme da igreja ligou.
Vai despertar, ele vai tocar. Então, assim, ó, antes do final aqui, tá? Assim, a gente tem lá, onde é que vai ser o próximo estudo bíblico, na casa de quem, tá? Então, assim, gente, por enquanto, o que o governo tem dito pra gente é que, assim, aglomeração de pessoas é uma situação muito complicada. Quem assiste o noticiário já viu aí, né, de repente, festa de aniversário, e de repente, uma família foi numa festinha de aniversário e de repente morreu lá, da festinha que tinha 15 pessoas, morreu 4, sabe? A gente comentou isso aí esses dias, eu não sei aí como é que é, se a gente vai morrer de coronavírus, de Covid-19, não sei. Mas o maior medo que eu tenho, e talvez muitas pessoas compartilhem isso aí comigo, é de talvez você ter a ciência de que você passou uma doença para outra pessoa, claro que de maneira involuntária, mas assim, como é que você vai conviver depois, sabe? Sabendo que você, vamos fazer culto, tem que fazer de qualquer jeito. Não. Então assim, a gente está tentando o quê? Estudo bíblico, gente, é muito bom estudo bíblico, tá? Eu amo esse negócio que Deus me deu de ensinar. E, quem já foi estudo bíblico aí sabe que às vezes a Carol às vezes já diz, mas que hora de chegar em casa, onde é que tu tava, homem? E tem estudo bíblico que é gostoso, você ensinar aquilo que Deus já ensinou para você é muito bom. Mas agora que é meio de supetão, assim, né? Que aí vocês trazem as perguntas e aí ele volta bem animado mesmo. Então assim, gente, é muito bom, tá? Então assim, a gente tem feito essa plataforma, se der certo, a gente pode fazer, acho, toda semana, tá? A ideia é ser isso, eu não sei como... O retorno que a gente pede para você colocar aqui é o seguinte, essa é uma conversa. Acho que foi assim uma conversa, a gente compartilhou o texto bíblico. Nossa, dá para compartilhar muita coisa a mais desse texto bíblico, tá? Sim. A gente pegou 2 pontos aqui, a gente conversou sobre eles. Então, assim, nesses moldes está legal. Talvez a ideia, olha, talvez vocês façam isso aqui. Não quer dizer que porque você falou que tem que ser assim, a gente vai acatar tudo, né? A gente vai refletir sobre isso, vai pensar sobre isso e vai ver se a gente segue. Então, mas é bom o retorno de você, tá? O seu retorno é muito importante pra gente na questão, assim, eu nem sei se... é tanto a questão de culto, né? Mas é mais assim a questão de esses momentos que a gente tem né, nos domingos, que é para fomentar o culto na sua casa, com a sua família, tá? Então também como é que tem sido isso para você, tá? Dê esse retorno para a gente, tá? E a gente então vai continuar aí conversando por aqui. E assim, algumas pessoas são mais corajosas geralmente que as outras no sentido de se expor, né? Não me entendam mal. Mas tem muita gente que vem e dá o retorno no sentido assim, fazia muito tempo que nós não nos reunimos em família, em casa, e a gente orava junto um pelo outro, a gente pegava na mão um do outro e orava junto, né? Enfim, ter esse momento, esse culto doméstico. E eu creio que uma das maiores coisas que esse período tem trazido para a igreja e para os discípulos de Jesus, em movimento, né? É essa questão dos cultos em casa. Por quê? Porque quando a igreja se tornou institucionalizada, esse prédio, né? Enfim, se perdeu isso. Muito se perdeu isso, né? Onde pessoas com muitos dons de pregar, ensinar no lar mesmo, né? Daquela figura de alguém dentro de casa e dizer, vem cá família, vamos ler um texto bíblico, vamos ver o que o Senhor nos ensina hoje, vamos orar uns pelos outros, né? Eu tenho certeza de que nós devemos fazer esse movimento de humildade e de simplicidade, né? Sim, nos reunirmos na nossa comunidade aqui, a gente não vê a hora disso voltar, mas de fazer esse retorno também nos lares, porque a fé começa em casa, né? A partir de nós para as pessoas mais de perto. Gente, então chegamos aí no final dessa nossa aqui, a primeira live. Eu vou dizer para você que isso aqui cansa, essa banquetinha aqui para quem é gordo, assim, pançudo, isso aqui cansa. Carol, tu que é magra aí, Também. Cansa também, esse cansa legal, né? Vamos ver, quem sabe, próximamente a gente traz um sofazinho aqui, deixa aqui dentro. Aí nós vamos dormir. Aí vamos... Não, olha aí, também não deu, né? Gente, aí 1 horinha, né? A gente conversou sobre um texto bíblico, a gente pôde compartilhar coisas bem legais. Gente, obrigado pelo retorno de vocês aí, quem aí deu o seu retorno pra gente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, tá? Então, assim, eu quero encerrar com um momento de oração, tá? E eu sei que pedidos de oração a gente tem tantos, e a gente quer entregar cada um deles aos cuidados de Deus. Como foi falado hoje, né?
Deus, Ele nos conhece. E para mim, um salmo, quando o salmista diz assim, Senhor, Tu nos conheces tão bem, Senhor, tão bem, que até dos fios de cabelo da nossa cabeça, Tu sabe quantos são. Eu não sei se alguém já alguma vez contou fio de cabelo da cabeça. A gente não faz nem ideia de quantos tem, tá? Mas assim, Deus sabe, e não é só quanto um ser humano tem. Ele sabe quantos fios de cabelo cada um de nós tem, tá? Então, gente, muito obrigado por esse momento. E eu quero orar com vocês. Eu acho que dos tantos motivos que nós temos, nós queremos também pedir que o Senhor nos mande chuvas. Eu acho que isso aí é um pedido que assim a gente já não é de agora que a gente tem pedido, e a gente vai agradecer imensamente a vontade do Senhor sobre nós, e certamente nada foge aos cuidados de Deus. Nada foge aos cuidados de Deus. Marque muito bem isso, tá? Não é uma doença, não é uma pandemia, não é falta de chuva, nada. Deus continua sabendo todas as coisas. Ele sabe da nossa necessidade, e é por isso que a gente derrama o coração aos cuidados dele. A Carol orou antes no início, eu queria orar com vocês no final. Sim. Certo? Querido Deus, Tu que és bom, e cuja misericórdia dura para sempre. Diante de tantas coisas, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, quando nós muitas vezes somos como Pedro, tão rápidos em responder e tão demorados em refletir. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, diante das tantas coisas que nós passamos. Senhor, nós não sabemos quando nós poderemos abrir de novo as portas desta nossa comunidade para que a gente possa se reunir em culto, e a gente possa se abraçar, e a gente possa cumprimentar um ao outro. E Senhor, Tu sabe que a gente está sentindo falta disso, mas que não seja a nossa falta aquilo que demande a nossa necessidade, mas que seja, ó Deus, fazer e cumprir a Tua vontade, que seja este o nosso querer. E é nessa perspectiva que a gente entrega também esse pedido de chuvas, de águas, de renovação das águas sobre nós, de renovação da vida sobre nós, de renovação da esperança. Que nesse tempo, ó Deus, onde nós refletimos de maneira tão profunda daquilo que o Senhor fez por nós, que nós possamos dizer assim como Jesus, que o meu comer e o meu beber são fazer a vontade do meu Pai. Que a gente possa buscar a Tua vontade, ó Deus, aonde o Senhor tem nos colocado, na situação da qual nós, como Teus discípulos, estamos. Que nós sejamos uma comunidade de contraste, uma comunidade de pessoas que pensam diferente e que agem de maneira diferente. Continua, Deus, sendo misericórdia de nós, porque nós não passamos de pecadores, e os pecadores merecem a morte eterna e o inferno eterno. Mas pela Tua grande misericórdia, pela Tua grande graça, o Senhor dá sobre nós das Tuas ricas bênçãos. E a maior delas, que nós lembramos de maneira tão profunda e intensa ao longo dos próximos dias, é que o Senhor se entregou por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor se entregou por nós. Que a gente possa simplesmente olhar para a Tua cruz e dizer: é essa cruz que eu quero que seja o centro da minha vida. Assim, Deus, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado aí quem esteve com a gente. Um grande abraço para vocês, tá? Voltamos semana que vem, Carol. Eu gostei, porque eu não tô vendo o rosto de vocês, mas eu tô vendo ali e é muito bom. E, gente, dá uma revigora, assim, parece que a gente tá tendo contato de novo. Então, eu topo. Show! Gleison. Eu tô de boa. Não, porque se o Gleison diz assim, não, eu não vou, gente, eu não faço a menor ideia que isso tem tanto cabo aqui, tá? Isso, se o Gleison diz, não, eu não vou estar aqui, sei lá, né? Aí não vai ter, beleza? Eu tô junto. Beleza, o Gleison disse que tá junto. Gente, amanhã de manhã, 9 horas da manhã, um pouquinho antes,
a gente vai soltar então ali esse nosso momento de reflexão para Sexta-feira Santa, tá? Então, o que você é convidado a fazer? Reúna sua família de novo, tá? Celebre as tradições e saiba que cada uma dessas tradições tem uma história muito rica e profunda por trás, tá? Então, celebre isso com a sua família, tá? Celebre isso com a sua família. Amanhã é um dia de lamento. Lamente. Quem sabe seja um belo momento para a gente aprender a fazer uma coisa que a gente não sabe como sociedade, que é lamentar. Né? Eu espero amanhã de todo o coração chorar, né, profundamente ao lembrar aquilo que Jesus teve que fazer por nós. E dizer assim, foge do meu controle, mas eu continuo crendo no Senhor. Porque 2000 anos depois, eu sei que não acaba na Sexta-feira Santa. É isso aí. Certo? Meus irmãos, agora a gente sabe como começar a live, a gente já aprendeu aí, né? Agora como é que termina? Pois é, né? Isso é estranho. A gente diz tchau e é isso aí? Gente, tchau pra você. Boa Nosso noite, desejo é que Deus pessoal. abençoe. Não, tem que ser tipo William Bonner, assim. Boa noite, pessoal. Até Boa mais. noite. Boa noite. Valeu, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Corta aí pra não ficar tão feio. Cortou lá.